Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal, que se inscrevam no canal, compartilhe os conteúdos postados na plataforma do YouTube, deixe seu like que é muito importante, como também os comentários com respeito é muito importante e juntos continuaremos reinando em vida em perfeita vitória. Eu quero trazer uma pequena reflexão e hoje eu quero falar sobre a escatologia já realizada, já consumada, tudo consumado, tudo feito, não tem mais nada para acontecer. Nada. Os futuristas que trazem algumas profecias, como por exemplo, a vinda do Filho do Homem ainda para nossos dias, mas isso é descontextualizar o texto. E só quem é humilde que reconhece que errou. Então, o tema da mensagem é: os homens pediram, o tema da mensagem é: os homens buscarão a morte e não a acharão. Ou seja, o tema da mensagem é: os homens pediram a morte e a morte fugia deles. Os homens pediam para morrerem, para que outras pessoas matassem eles. Mas a resposta era o não. Eles foram recusados de morrerem, entendeu? Ou seja, quando eles pediam para que alguém matassem eles, entendeu? Eles não eram atendidos. Eles foram recusados, ou seja, o pedido foram recusado. E isso aconteceu no ano 70. Então veja, Apocalipse capítulo 9, versículo 6 diz assim, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Isso foi uma profecia que aconteceu, ou seja, esse evento aconteceu justamente ali no cerco que aconteceu em Jerusalém pelo Império Romano, liderado pelo general Tito. Então, o texto que foi lido nos mostra de forma clara que esse evento foi para aqueles dias, ou seja, estava dentro daquele contexto, daqueles dias, dos últimos dias que eles estavam vivenciando. Então, isso foi um alerta onde João escreveu para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, se referindo, alertando sobre uma guerra, sobre um conflito, uma batalha entre o Império Romano e os judeus das 12 tribos. Então, o texto se refere ao cerco que aconteceu ali, a invasão do Império Romano liderado pelo general Tito. Então, esse evento foi o dia do grande tormento, um dia de grande aflição, conhecido como o dia do Senhor. Foi um dia de trevas, um dia de escuridão. E no livro de Amós, a gente vai ver como foi esse dia. Veja, Amós, livro de Amós, Amós capítulo número 5, versículo 18 e 19, diz assim, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Veja, o dia do Senhor era dias de trevas e não de luz. Versículo 19. Como se o homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Então, observem, meus irmãos, que era o dia de trevas, dia de tormentos, dia de terror, de pavor, de angústia que aconteceu ali
no ano 70. Aí no versículo 20 diz: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Então era como se ele surgisse do leão e encontrasse o urso. Veja, é como se eles entrassem numa casa, colocassem a mão na parede e fosse picado pela uma cobra, por uma serpente. Então esse foi o dia do Senhor. Então, veja como seria o dia do Senhor, o juízo de Au sobre as 12 tribos de Israel. Foi o dia de julgamento do Eterno para aquela geração que aconteceu ali, na verdade, quando o Filho do Homem veio com poder e grande glória. Esse dia do juízo foi inevitável, seria um dia inevitável. Veja que o próprio João, escrevendo para as 7 igrejas da Ásia Menor, ali no livro do Apocalipse, mesmo aqui no capítulo 6, versículo de número 7, diz assim, ó, Apocalipse capítulo 6, versículo 17, que diz assim, ó, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ou seja, e quem é que pode resistir? O dia da ira do Senhor, quando a gente fala ira, a gente está falando de juízo, de justiça de Deus sobre aquela nação, a geração contemporânea do Cristo da carne. Então, isso aqui é muito claro quando a gente tem os olhos iluminados. Isso foi o julgamento, o juízo do Eterno sobre aquela geração. Uma geração má e perversa, adúltera, que assassinava os profetas, os servos que eram enviados, e aquela mesma geração que chegou ao ponto de tirar a vida do Messias. Então, esse evento aqui, do versículo 6, que diz assim, ó, naqueles dias, capítulo 9 de Apocalipse, versículo 6, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Isso aqui foi durante os 5 meses. Aquele povo dentro da cidade passaram pelas mais terríveis torturas, ou seja, eles passaram por terríveis torturas psicologicamente falando, o medo, a fome, as doenças, a falta de água, a falta de alimento, a escassez de alimento durante 5 meses. Esses 5 meses está aqui no versículo 5, Apocalipse capítulo 9, versículo 5. Foi-lhe também dado, não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Entendeu? Então, observem, foram 5 meses de tormentos. O próprio Cristo da carne falou que quando Jerusalém fosse cercada, pisada pelos gentios, viria a desolação, viria a destruição para se cumprir tudo. Então, o Cristo da carne, ele falou isso sobre esse evento, sobre esse cerco em Jerusalém, sobre Jerusalém. Em Lucas capítulo 21, versículo 20, ó, Lucas capítulo 21, versículo de número 20, veja o que o Cristo da carne, o que Yahshua falou. Apocalipse capítulo 21, versículo 20, ele diz assim, ó, palavra do mestre, palavra do Cristo da carne. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, o Império Romano, sabei que está próxima a sua devastação, a sua destruição. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retire-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esse dia são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito, para se cumprir a lei e os profetas. A lei e os profetas se cumpriu em Cristo. Aí veja, ai de vós que estiverem, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, isso aconteceu ali no ano 70.
5 meses de tormento. E os homens pediam a morte e a morte fugiam delas. Flávio Josefo, que era um líder do exército judaico, ali, ao ser capturado pelas tropas romanas, do Império Romano, Flávio Josefo, ele falou sobre esse evento, escrevendo o livro Guerra dos Judeus. Então, Josefo, ele fala sobre isso. Houve uma estratégia de 5 meses. Foi uma estratégia da guerra do Império Romano. Entendeu? Os homens procuravam a morte. Os homens, durante esses 5 meses, pois durante esse período, eles entraram num tormento tão grande que procuravam a morte, eles procuravam morrer. Por quê? Porque tem pessoas que não têm coragem de se matar. Então o tormento era tão grande, meus irmãos, que eles pediam para que os homens, os zelotes e outros homens ali, que estavam ali dentro da cidade, eles pediam para morrer. Eles pediam que eles fossem mortos, entendeu? Por esses tais, mas o pedido foi recusado. Então, foi uma estratégia para minar, enfraquecer os judeus, entendeu? Então, eles ficaram sem comida, ficaram sem água, e aí ficaram doentes. Por quê? Porque muitos morriam dentro da cidade e não eram retirados dentro da cidade. Então, o que acontecia? Então, ali, aquela fedentina diária, ali gerava doenças, e muitos morreram ali. Então a fome era tão grande que uma mãe comeu o seu próprio filho. A própria mãe chegou a comer o seu próprio filho. E Flávio Josefo, ele fala quando isso aconteceu, foi aquele cerco que durou 5 meses. Flávio Josefo, ele fala sobre esse cerco. O cerco de Jerusalém começou na Páscoa do ano 70. O cerco de Jerusalém começou na Páscoa do ano 70, entre o final de março, né? Entre o final de março e o início de abril, e se estendeu até o final de agosto daquele ano, do ano 70, onde o templo foi totalmente queimado ali nos primeiros dias de setembro. Então isso é claro, o contexto histórico deixa de forma bem clara, conectado com as expressões, a fala do Cristo da carne, os dias que se aproximavam, falada por João, por Pedro, por Tiago, pelo próprio Paulo. Então, Josefo também, ele fala disso no livro Guerra dos Hebreus, no livro 5, capítulo 12, parte 3. Então, palavras de Josefo, ele diz, quando alguém implorou aos bandidos e ladrões judeus armados para ajudá-los, ou simplesmente matá-los para se livrá-los do perigo de fome, os ladrões simplesmente o desprezaram, não atenderam. Elas procuravam a morte, e a morte eram simbolizadas ou seja, e a morte era o quê? Era não atendida pelos zelotes, pelos sicários, pelos bandidos, ou seja, pelas facções que estavam dentro da cidade, entendeu? Que se enfrentaram entre si. Então, eles procuravam a morte, mas a morte fugia deles. Eles não eram atendidos. Os zelotes, os sicários, as facções que estavam ali dentro não atendiam o pedido que eles pediam para serem mortos. Então, eles não matavam as pessoas. Então, a morte fugia deles. Era nesse sentido aí que eles pediam a morte e a morte fugiam deles. Entendeu? Então, eles foram ignorados, ou seja, eles procuravam a morte, eles pediam, eles imploravam, porém, eles foram ignorados ali. Então, as pessoas dentro da cidade estavam atormentadas, pedras de fogo voando as catapultas, mandava pedras de fogo ali para dentro das cidades, contra a parede, os muros de Jerusalém. Então,
A fome foi tão grande, doenças, pessoas morrendo de pandemia, devido à fedentina, de tantos corpos estirados pelas ruas de Jerusalém, e aquilo ali gerava doença. Então, eles imploravam para que a vida deles fosse ceifadas. O desespero era tão grande, dias de trevas e não de luz. Então, Joséfo, ele falou sobre isso, que os ladrões, os bandidos, não obedeciam esses pedidos e a morte fugiam daquelas pessoas. Porque eles pediam para serem mortos pelos próprios judeus dentro da cidade e o pedido era recusado. Então, no calendário hebraico, a guerra durou de 15 de Nissan até 8 de Elu, no ano 70. Foi justamente 5 meses, entendeu? Então, observe mesmo que isso aqui, já para nossas vidas, nós que temos os nossos olhos iluminados, entendeu? E graças ao Pai dos Espíritos por isso, a gente consegue enxergar e discernir que tudo já foi consumado, entendeu? Tudo, entendeu? Então, quando no versículo 3 diz que eles pediam para serem mortos, no versículo 6, e eles não eram atendidos, por quê? Porque a tormenta, meu irmão, o desespero era muito grande. A escassez de alimento. Entendeu? Imagine você querer comer durante 5 meses. A comida foi escassa. Pessoas chegavam, as mulheres da sociedade, né, dos sumos sacerdotes, procuravam comida no lixeiro para saciar sua fome. Então, era dias de tormento e o povo estava lá dentro e estava enfraquecendo cada dia mais. Eles, pela fome, pela peste, pelo cansaço, pela sede. E isso foi uma estratégia de Flávio Joséfo, ou seja, de Tito Flávio, para invadir Jerusalém. Entendeu? Então, o cerco ali, 5 meses de tormento, tinha o objetivo de enfraquecer a resistência de Jerusalém antes da invasão. Uma mulher lamentou porque ela pensava assim, ela chegou a falar tais palavras que ela dizia assim: eu preservei essa criança. E ela matou a criança e comeu metade do corpo da criança, ela comeu e deixou outra metade para comer depois. Ela disse que não valia a pena preservar aquela criança. Entendeu? Flávio Joséfo fala sobre isso. Então, quando encontravam uma porta fechada de uma casa, eles mesmos invadiam aquela casa, ali dentro da cidade. Os próprios judeus invadiam aquela casa, pensando que tinham comida para tomar a comida daquelas pessoas que estavam comendo da boca delas, entendeu? Os pais tomavam o alimento da boca dos filhos, os filhos tomavam o alimento da boca dos pais, antes da cidade ser destruída totalmente. Então, o Império Romano enfraqueceu a resistência dos hebreus, pois ficaram fracos sem resistência. Então, no capítulo 6, ou seja, no capítulo 9, versículo de número 6, quando diz: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, isso aqui se aplicou naquele contexto, naquele período ali do cerco, durante 5 meses ali que aconteceu em Jerusalém. Então, o ataque dos romanos foi cruel, ou seja, a estratégia do Império Romano foi cruel, entendeu? Então, por falta de mantimentos, a calamidade dentro da cidade chegou ao ponto das pessoas comerem até sola de sapatos. Comiam até fezes. Homens colocavam estacas no ânus de outras pessoas para tirar fezes. As mulheres comiam as placentas dos seus próprios filhos.
recém-nascidos eram comidos pelas suas mães. Entendeu? Então isso aconteceu tudo dentro daqueles dias, durante aquele cerco, o cerco que durou 5 meses. Veja, Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E o sistema religioso futurista trazem isso para os dias de hoje. Eu cresci ouvindo isso, que os homens naquele dia, quando Jesus voltasse, entendeu? Eles procurariam a morte e a morte ia fugir deles. Mas não era para nós. Isso aqui não foi aplicado para nós. Isso aqui foi um alerta para as 7 igrejas da Ásia Menor que não existe mais. E tudo isso aconteceu ali durante o cerco de 5 meses que o Império Romano usou estrategicamente para matar, né? Primeiro psicologicamente, os hebreus que estavam dentro da cidade. Ninguém saía, ninguém entrava, para matar psicologicamente ali, pelo cansaço, pela escassez de alimento, pela sede, entendeu? Então foi um tormento, dia de trevas e não de luz. Então é essa palavra que eu quero deixar. Isso aqui não se aplica para nós. Hoje a gente está reinando em vida, em perfeita vitória, independente da situação que você esteja vivendo. Mas aqueles dias ali, para aquela geração, foi dias de tormentos. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, e do nosso irmão Jorge Cardoso, meus irmãos, canal Vivendo em Graça. Então, graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz.